Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia. E agora eu queria entrar um pouco nessa questão, já que a gente tem a presença aqui do Fernando Carelli, que é da empresa Ferreiro, né? Fernando, como é que vocês trabalham essa questão da sustentabilidade, né, a partir de um negócio, né? É uma empresa forte, né? Sim, sem dúvida. Não, sustentabilidade é fundamental para todas as empresas e para Ferreiro não é diferente. Então a gente atua em várias frentes para garantir que os nossos produtos que as pessoas conhecem, têm nas suas casas, Ferrero Rocher, Nutella, Kinder, Tic Tac, não sejam só produtos incríveis do ponto de vista de sabor, que sejam doces, deliciosos, mas que também tenham os melhores ingredientes, que a origem desses ingredientes sejam as mais sustentáveis, que a embalagem desses produtos sejam cada vez melhores também, com menos impacto no planeta, que o processo produtivo também seja melhor. A gente tem uma fábrica aqui em Poços de Caldas, é uma fábrica que já utiliza 100% de energia sustentável e a gente está investindo cada vez mais nessa fábrica para que ela seja melhor. Então, a gente anunciou recentemente um investimento de 33 milhões de reais para descarbonizar, tirar a emissão de carbono dessa fábrica. A gente está avançando para se tornar uma fábrica neutra. E mais do que isso, a gente também vê sustentabilidade, Elias, como a nossa contribuição para a sociedade. A gente tem um produto que é famosíssimo, que está na vida de todas as crianças, que é Kinder Ovo, que é um ícone de gerações. Muita gente cresceu com esse produto e a gente entende que a gente também tem um papel com as crianças. Então a gente está em Minas, inclusive agora, expandindo um projeto que a gente tem, que começou em Poços de Caldas em 2018, que se chama Kinder Joy of Moving, que é a alegria pelo movimento, que a gente implementa junto às escolas, primeiro na rede municipal, lá em Poços de Caldas, agora em parceria com a rede estadual, levando isso para todo o estado de Minas, um programa de estímulo, de promoção, de resgate pelo prazer da atividade física. A gente sabe que cada vez mais, com a mudança da nossa forma de vida, a gente tem se tornado cada vez mais sedentário, a gente faz menos atividade física. Isso também é uma realidade para as nossas crianças. Quem tem filho sabe quanto eles gostam das telinhas e a gente entende que a gente precisa resgatar nas crianças o prazer pelo movimento, por se movimentar, por ser ativo, porque isso, sem dúvida, vai fazer com que crianças ativas hoje sejam adultos mais saudáveis amanhã, adultos mais felizes. Então a gente está expandindo esse programa, hoje ele já está em 96 cidades do estado de Minas Gerais. A gente acabou de fazer mais uma rodada de formação, terminamos aqui em BH essa semana e a gente está muito feliz de levar esse conteúdo, essa formação, de ajudar os professores a ter mais ferramentas, a poder ajudá-los a fazer com que as crianças fiquem mais ativas, mais saudáveis. Muito bom. Vamos por partes, é muita coisa, né? Muita coisa. Mas legal, já mandou um discurso ótimo aqui. Só começando. Fernando, sustentabilidade. O cliente, né, o consumidor, ele está atento a isso? Ele procura isso? Cada vez mais atento, eu diria. Cada vez mais atento. A gente tem cada vez mais questionamentos e pessoas, consumidores procurando saber de onde vem o ingrediente, qual é o processo que está por trás dele, se lá na fazenda onde aquele ingrediente é produzido, todas as leis, toda a proteção ambiental está sendo respeitada e a gente tem um cuidado enorme com isso. A Ferreiro é uma empresa familiar, é uma empresa italiana, italo-mineira, a gente fala, porque a gente está aqui há 25 anos no estado, em Poços de Caldas, e a gente toma um cuidado gigantesco, a gente cuida de todo o processo de produção, desde as fazendas que produzem o cacau, o açúcar, a avelã que vai nos nossos produtos, para garantir que todo esse processo seja o mais sustentável possível. Obviamente que isso tem um controle enorme, são muitas pessoas no mundo inteiro trabalhando para garantir isso. Só na produção de cacau que vai nos nossos produtos, são mais de 167 mil fazendas no mundo produzindo cacau para ser utilizado nos chocolates que a Ferreiro faz. E a gente acompanha cada uma dessas fazendas, tem um monitoramento via satélite deles, dá suporte, dá assistência, orienta nas boas práticas para garantir que a sustentabilidade venha desde o princípio até chegar no nosso consumidor. E por que foi para Poços de Caldas? Poços de Caldas foi uma escolha do nosso grande fundador, da grande fonte e origem dessa empresa, que é a família Ferreiro, que viu em Poços de Caldas uma similaridade muito grande com a origem da Ferreiro. A Ferreiro é uma empresa que nasceu no Piemonte, na cidade de Alba, no norte da Itália, que tem um clima muito similar com o clima de Poços de Caldas. Então, quando eles estavam expandindo a empresa há 25 anos atrás,
Poços de Caldas foi escolhida pela similaridade com a região do Piemonte, com Alba, no norte da Itália. Que legal. Minas são muitas. Minas são muitas. Mas o cacau não é produzido em Minas. Não, cacau não é produzido em Minas, não. Mas a gente tem muita coisa que é produzida aqui, tem leite que é produzido aqui, a gente compra açúcar do Brasil inteiro, tem muita coisa que vem de muitos lugares para que o produto seja aquele que o nosso consumidor tanto ama. Que bacana. Achei interessante porque, na sua fala, há uma preocupação de vocês com os professores. Super. De modo que, assim, mesmo que o projeto saia, não continue, mas fica a formação daquele professor. É essa a ideia? Essa é a ideia. A gente não sai, na verdade, a Tá. gente continua acompanhando esses professores, mas eles são os grandes promotores de agentes de transformação. A gente sabe que no dia a dia das crianças, o professor tem um papel muito além da formação. Ele é o exemplo, ele é quem estimula, quem acompanha, muitas vezes por um ano, muitas vezes por mais tempo, e ele tem que ser o grande agente promotor dessa transformação, dessa mudança de hábitos das crianças. Por isso que a gente investe bastante nos professores, a gente tem um relacionamento próximo com eles, com toda a rede de ensino, porque de fato, se a gente conseguir que eles vejam valor nessa transformação, e em geral a gente não fala só com professores de educação física, de atividade física, a gente fala com isso eu todos queria os saber. professores. Aham. Eles também vão transmitir esse amor, essa paixão, essa valorização do movimento para as crianças. Que é esse o grande objetivo que a gente tem, que todos eles vejam o quanto isso transforma as vidas. Roberto, E são os multiplicadores. multiplicadores, né? Eu te considero um educador. Essa questão do movimento, qual que é a importância disso no seu trabalho? Todo. Né? Quando ele fala de movimento, eu penso na alegria, né? na festa disto, né? Sorriso, né? Porque criança triste não movimenta, né? Criança feliz movimenta. Então, assim, É natural. Então, você não consegue propor uma atividade lúdica, animada com uma criança triste, né? Uma criança doente. Né? Então, assim, essa festa, né, faz parte, né, do meu trabalho. Não, e inclusive, sim, o meu começo foi como educador, professor, não é? foi como tio, numa escolinha, lá perto da Lagoa do Nado, na Escola Alternativa de Ensino. E eu comecei a contar a história para essas crianças e isso foi... Deu certo, né? Foi Deu indo. muito certo. Foi indo. E ao contar história, as crianças não ficam paradas. É impossível. Não, senta aqui todo mundo. Não, começa a levantar, interage. Tem movimento, né, Roberto? Tanto externo, que é interessante, você visualiza, quanto interno. Né? A história, diferente de, né, outros mecanismos, etc., propõe às crianças fazerem um movimento da imaginação. Né? Então, assim, elas ficam ali vendo um filme, né, que não está passando em canto nenhum, só na cabeça delas. Né? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, na história lá de uma casa feita de doces, cada criança vai imaginar os doces que mais gosta naquela casa. Né? Então, assim, isso que é o barato na história. A história estimula, né, essas imagens, estimula a imaginar. Eu sempre digo que criança que escutou histórias vai virar um adulto diferente. Né? Vai virar um adulto cidadão na concepção mais ampla da palavra cidadania, porque vai ser uma pessoa que vai conseguir interagir, imaginar, contar viajar. histórias. Você né? que nem Elias. Não. Quando Elias começa, é um contador de histórias. Então, assim, é isso, né? É um sunshine. Mas vocês sabem que a gente também vê a mesma importância, porque quando a gente faz o desenvolvimento do programa que a gente faz nas escolas, não é só o desenvolvimento motor, mas é o desenvolvimento cognitivo e de criatividade, porque a criança não é só um ser em movimento, o movimento faz parte de um complexo, de um todo que precisa de cognição, que precisa de criatividade para expressar a alegria de ser criança. É isso que a gente quer. E aí você percebe, quando você conversa com um adulto, que esse adulto não escutou história, não brincou, não se animou quando criança. Como né? que você percebe isso? Pela falta de ânima, de brilho, essa alegria que Ricardo tem, que você tem, falta isso naquela criança que não escutou histórias, que não brincou, que não interagiu. Né? Ela fica um adulto sem alma. Né? Vamos colocar o Lobão nesse papo. Lobão, vamos entrar com a música nisso aí também, Lobão. A música é algo fundamental para a formação do ser humano. E começa ali na infância, essa coisa toda, né? Porque a música às vezes é uma brincadeira, um tipo de coisa nesse sentido. Você já trabalhou com crianças, Lobão? Já teve alguma experiência nesse sentido?
Não, apesar das crianças terem uma atração natural por eu ser o Lobão e em qualquer lugar, as crianças ficam fascinadas, né? Antes, eu tenho muita ligação com criança e com animal, né? Mas o que o Roberto falou é uma coisa importante no sentido da história. Você desenvolve a tua imaginação, a tua criatividade, você constrói o seu mundo interior. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ouvi muita história. Minha mãe começou a contando Monteiro Lobato, eu adorava Olha, ouvir aquelas Peter Pan e a primeira era A Terra do Nunca, que eu me lembro. E eu ficava fascinado, né? Aquela coisa. E é muito importante porque essa coisa de você não ter uma imagem impondo sobre a história. É muito importante ela ter essa abstração, né? E eu acho que a música também tem isso. Quando você vê o videoclipe, por exemplo, é a mesma coisa. O videoclipe ele embaça a capacidade que você deveria desenvolver de abstrair a música, né? Na minha sim. época, você desligava as luzes todas, ficava o olhinho fechado, ouvindo a música, sentindo a música da mesma maneira que você recebeu uma história. Você ouvia a música e você fazia todo um mundo dentro de você. E isso é muito importante para você ter uma vida interior. Eu tenho, graças a Deus, tenho uma intensa vida interior, sou um parque de diversões de mim mesmo, muito devido a essa carga enorme de histórias, muitos livros que eu li quando criança, porque a história também chama a curiosidade de você depois querer ler e já estar habituado a fazer imagens com a história oral, né? E a música funciona do mesmo jeito. Lobão, inclusive, eu tenho que te confessar aqui, sabe? Eu acho suas músicas muito, como é que eu diria, narrativas de histórias, eu acho elas muito imagéticas, assim. Eu consigo ver imagens, assim, independente do videoclipe, se rolou ou não, eu nem me lembro muito dos videoclipes das suas músicas, mas eu me lembro das letras e das músicas, e que me Antes levam do para videoclipe, lugares. né, eu sempre achava, eu acho que o videoclipe ele acaba com o imaginário da música, né? Foi um desserviço enorme a história do videoclipe nas músicas. Então acho interessante você dizer isso, que você consegue ver uma história, né, na música. Que geralmente as pessoas, por exemplo, se você tem uma história pronta para você receber na sua cabeça e o videoclipe tem um beijo, aí você vai dizer, como a imagem é mais rápida, que a luz é mais rápida que o som, é muito mais fácil a música virar uma trilha sonora daquela, ficar a reboque, né, daquela imagem do que você formar uma imagem por si próprio na cabeça, né? Muito bom. Agora eu fiquei curioso com uma coisa, Lobão. Você falou, né? O meu nome, as crianças gostam muito e tal. Qual que é a origem do Lobão? De onde que vem, hein, Lobão? Da escola, evidentemente. Eu comia muitas criancinhas quando era criança. Comunista, comunista. Não, eu sempre falo isso para não perder a piada. Não, mas é que eu tinha um macacão. Eu usava sempre um macacão que minha avó fez para mim. E eu fui andando com aquele macacão. Ela comprava um macacão muito maior do que eu estava em fase de crescimento. E ela costurava tudo. Costurava o macacão, ficava Barato. pequenininho, ia crescendo e ela ia adaptando com o meu crescimento. Quando eu cheguei lá para os meus 14 anos, 15 anos, eu já estava um trapo, já estava só com uma alça, todo arrebentado, e eu continuo fiel ao meu macacão da minha avó. E aí o cara, na hora do recreio começou, pô, o cara parece um lobo mau, aí lobo mau. Já tinham tentado, né? Eu era novato no colégio, já estava todo mundo, já era enturmado, eu era o único de fora, assim. E aí tentaram, me chamaram de Beethoven, porque eu queria ser músico. Aí não colou. Aí me viram chupando Mentex. Mentex! Também não colou. Aí o Lobo Mentex, Mal cara. ficou assim, mas aí começou a colar, porque na verdade um amigo meu me sequestrou minha bateria, levou para a minha revelia, porque eu estava tocando violão clássico, eu queria tocar minha bateria. Mas esse cara toca bem. Levou lá para o Teatro Casagrande, né, que estava o Vima, né, ensaiando, com a Marília Pera, que eles perderam o baterista. E o Lulu Santos, que era do Vima, perguntou: mas qual é o nome do cara? Ah, é o Lobão. Aí pronto, eu adorei Ah, esse adorou. nome. Aí quando eu cheguei lá para ensaiar, aí Lobão, 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 aí não deu para segurar mais.
Muito bom, legal demais. Lobão, o Rock Brasil tá fazendo 40 anos, né? E aí, você tem saudade dessa época ou não? O que passou, passou. Eu acho uma injustiça dizer que o Rock Brasil está fazendo 40 anos, Ah, tá. quando desde 54 o Calbi Peixoto gravou, né? Nós temos a Jovem Guarda, nós temos todo o movimento Perfeito. Roberto Carlos, era o rei do quê? Era o rei do rock. Erasmo Carlos, tem Raul Seixas, tem Mutantes, tem, poxa, sabe, tem tanta coisa que o rock já está fazendo uns 60 anos, né? Eu não Uhum. entendo essa coisa de circunscrever o rock Brasil durante apenas os anos 80. Teve Rita Lee, Mutantes, Tutti Frutti, Sou Nosso de Cada Dia, né? Secos e Molhados, Incríveis, a gente teve Fevers, né? A gente teve Golden Boys, tudo isso era rock naquela época, né? A Jovem Guarda toda. Então a gente tem que rever esse conceito da longevidade do rock no Brasil, da existência da cultura do rock no Brasil, que ela vem muito desde a época do Calbi Peixoto. O primeiro rock Perfeito. gravado no Brasil foi o Calbi Peixoto. Então a gente tem que ficar atento. Eu sou um sócio fundador, porque eu sou dos anos 70, eu comecei em 75. Eu considero que eu, o Rich, Lulu, a Marina, a Blitz, somos o fundamento daquilo que foi o rock dos anos 80. Mas o rock vem muito antes, muito além disso. E a gente tem que reverenciar todos eles que vieram antes da gente também. Bacana, ótimo, muito bom. Concordo, mandou bem, né? Mandou bem. Talvez eu tenha que falar o rock dos anos O 80 ali, tá comemorando. clube de esquina é rock, por exemplo. Rock, Clube de isso, esquina verdade. tem muito Beatles, tem jazz, tem Congo, tem música africana, música espanhola, mas tem muito rock ali também. Muito, muito bem lembrado. Né? Inclusive um guitarrista fabuloso, né? Toninho Horta. É, um cara genial. Beto Guedes, eu sou o Beto Guedes que gravou a guitarra frenética do Trem de Doido, pensei que era o Toninho Rota, Isso, o Loborges me explicou, não, o Loborges tocou, o Beto Guedes Toninho tocou a Horta. guitarra e o Toninho Horta que tocou contrabaixo. Eu falei, poxa, essa daí você me pegou, não sabia dessa. Pra gente ver as dinâmicas do Clube da Esquina, né? Genial, genial. Muito bom. Deixa eu voltar aqui com os convidados. Fernando, você está gostando desse papo com história, com música, com literatura? Não tem como não gostar, né? É. O papo é uma delícia, sem dúvida. E vendo esse seu trabalho, que eu imagino que não deve ser um trabalho fácil dentro de uma empresa grande, que Sim. é recurso próprio, você, né? Eu perguntei, é lei de incentivo? Você falou, não é lei de Não. incentivo, é recurso próprio, ou seja, você batalha ali dentro Sim. com os recursos. A arte está na sua vida, assim? Você gosta de arte? O que te encanta? Assim? Tá, a arte popular brasileira tá na minha vida, não tem como não estar presente. Obviamente que tudo que é arte brasileira me encanta. Eu gosto muito de rock, rock é uma referência, mas eu confesso que da arte brasileira tem algo que também me emociona, que é a expressão popular relacionada ao carnaval. Carnaval, para mim, tudo que está relacionado às celebrações de carnaval é de um nível de amor, de expressão também de arte que me orgulha como brasileiro e me orgulha não só o quanto nós brasileiros somos presentes e nos dedicamos a isso, mas o quanto o mundo reconhece essa arte. É uma arte incrível. Quando você fala do carnaval, você gosta mais do carnaval de rua, da escola de samba, do samba, da velha guarda do samba atual, do pagode? O que você gosta, mano? Olha, eu gosto de tudo, basicamente. Para mim, o carnaval é uma celebração. Mas é uma festa que não é uma festa do momento, é uma festa de planejamento, é uma festa de história, é uma perfeito. festa de dedicação de muita gente que É um põe grande ali a negócio vida. também, É né? também um grande negócio, sem dúvida, sim. mas é um processo de dedicação de uma vida. Trabalhando com muita gente, inclusive de fora do país, e eu vejo quanto eles se encantam pelas celebrações das grandes festas, dos desfiles. Isso. E isso é algo que também me fascina, acho. Puxa, não tem como não lembrar. Impressionante. Lobão, o Fernando me fez lembrar uma coisa aqui. Cara, você no Rock in Rio, eu me lembro, você rock, mas levou escola de samba. Foi a Mangueira que você levou junto, Lobão? Como é que foi? Na verdade, eu estava tocando há muito tempo com a Mangueira, já tinha feito o disco em 88. Foi uma turnê incrível e que culminou no Hollywood Rock do ano de 90.
em que a gente Isso. foi eleito a melhor atração do festival. Primeira vez, a primeira e única vez que um artista brasileiro recebeu da crítica e do público a aclamação de melhor show do Festival Nacional e Internacional. Um festival que tinha Bob Dylan, na época, Eurythmics, Tears for Fears, Stereo Standard. Tinha assim, a nata, na nata do rock internacional, e a gente conseguiu o prêmio de melhor apresentação no Hollywood Rock. Mas isso as pessoas, não sei por que as pessoas não se lembram disso, porque é um feito, na verdade. Né? Eu me No lembro. ano seguinte foi um não show, porque a gente acabou não conseguindo tocar, porque o público tinha uma parte de metaleiros, uma parte diminuta, diga-se de passagem, mas estava na frente, e estava jogando muitas latas, então a gente não fez show. Então é um show que eu não considero um não show, né? Então as pessoas não puderam apreciar com a profundidade, com a pertinência que teve no Hollywood Rock. Inclusive, a gente gravou um disco, né? O Vivo no Hollywood Rock, tanto no Morumbi como na Praça da Apoteose. E eu tenho essa tradição com samba, com Elza Soares, com Paulinho da Viola, com o Nelson Sargento, tenho parcerias com o Ivo Meirelles, inclusive minha música se mescla completamente. Eu sou baterista da Mangueira, né? Toquei na bateria da Mangueira, toquei anos e anos na bateria da Mangueira. Então, eu sou uma pessoa que fiz essa junção e foi muito criticado, porque na época que eu fiz aquilo não era legal. Me lembro. As pessoas diziam, rock é rock, samba é samba, e os dois lados se odiavam, entendeu? E depois daquilo é que na década de 90, a partir daquele momento, houve a abertura da cancela. Aí apareceu a Cássia Eller, os Raimundos, o Sepultura fazendo disco com percussão de índio, de Carlinhos Brown. Abriu a cancela, o Planet Hemp, né? Começou a ficar cool, ficar legal você fazer nada, né? Mas antes era uma pedreira. Assim. Cara, mas eu me lembro demais, Lobão. Eu era jovem, né, adolescente, achei aquilo fantástico, assim. Então joga pedra e tal, porque o negócio pegou, o bicho pegou. Eu achei foi bom. Fantástico, porque aquilo ali foi uma personificação de como o Rock in Rio é uma máquina de triturar artista brasileiro. O Rock in Rio é um túmulo do artista brasileiro, do rock em geral, porque é muito careta. Então não teve graça nenhuma, não houve fruição daquilo que a gente propôs fazer. Foi um espetáculo macabro, retrógrado e lamentável. Não teve nada de, ao meu ver, né, de interessante ali, não teve nada de musical. Foi apenas um ato gratuito de agressão, né? Mas o do Hollywood Rock não, foi um momento assim espetacular, um momento realmente em que toda a comunidade internacional pô, que loucura, ninguém tinha sacado isso, e houve realmente uma fruição daquilo que a gente propôs fazer. Boa. Deixa eu aproveitar. Roberto, vamos entrar nessa. Misturar coisas diferentes. Isso é um pouco do jeito do brasileiro, mas é sempre perigoso, né? Às vezes o público, né, reage, fica assustado e tal. Como é que é no seu caso, assim, né? Você agora, inclusive, está vindo para a literatura, né? Agora sim, né? O livro está sendo lançado agora, mas isso, a minha relação com a literatura é desde do momento em que comecei a contar a história, né? Não tem jeito. Porque o texto, apesar dele não estar escrito, é oral, mas é um texto. Mas ele né? nasce escrito, né? Na verdade... Como é que nasce? Pois é, as histórias que eu sempre contei são histórias que a gente chama de histórias de tradição oral. Elas nascem e permanecem na boca. Na boca para o ouvido, do ouvido para o coração. E assim elas são desde que mundo é mundo, né? E aí elas vêm lá da África, vêm, né, de Portugal, né? Elas vêm vindo e chegam aqui e a gente vai reproduzindo essas histórias. Do nosso jeito também. Do nosso jeito. Os irmãos Grimm, né? Né? Aquelas coisas né? que não era da nossa realidade, mas a gente vai adaptando, né? Vai colocando do nosso jeitinho. Você gosta disso, de adaptar? Tem que ser, né? A gente tem que, até para a criançada interessar-se, elas têm que se identificar. E para elas se identificarem, a gente tem que, né, falar nessa linguagem que é desse momento. Imagina eu contar uma história que deve ser muito bonito,
né? Deve ficar muito bonito. Mas com a tessitura lá do século XVIII, né? Imagina! Olha né? ali, olha isso, essa foto. Meu Deus! Olha as crianças nem piscam. Ô, Lobão, gente! Fernando, olha lá. Oh, meu Deus, que saudades. E olha, a Dentro pandemia. da escola. Isso foi, acho que no Colégio Santo Agostinho. Parece que sim, é No- aquela marca ali. Sim, no Colégio Santo Agostinho, para criançada. E a gente circulou, isso foi um projeto de circulação, a gente fez Minas, Rio, São Paulo, tudo interior. Tudo interior. E era isso aí, meu Deus! Nossa, olha que Foi o maravilha. capo da Coca-Cola. E era essa quantidade de criança sempre. E às vezes a gente fazia 2, 3 por dia. Por dia. E aí uma estrutura ficava aqui. Já preparada a outra. Tinha uma outra que já ia mais adiante, porque a gente circulou muito, muito. Isso muito. mais ou menos quando? Meu Deus. Tem 20 anos isso aí, Mas, hein? olha lá o Você Chico tá Lobo. nesse Chico Lobo. Mas tem, Foi quando lançaram Capo. Isso. Esse Era refresco. um refresco, né? Era um mesmo, refresco, a gente tomava até falar, chega. O refresco acabou e você continua. Olha que maravilha isso, cara. Isso é muito bom, muito bom. E as crianças, isso é muito engraçado, Elias, porque assim, eu hoje encontro adultos que me escutaram quando eram criança. E é um Uau. choque. Que barato, É cara. um choque, né? Olha ali, ó. Olha o tambor. Olha o Ah, seu meu tambor. Deus. Oh, que lindeza. No teatro, Você né? sabe que meu tambor tem nome, né? Ah, é? Qual que é? Chama Sonsa. Sonsa? Parece que eu tô xingando ela, mas eu não tô xingando. Eu chamo ela de Sonsa, porque ela é uma castifolia, e é uma castifolia de cabresto. Cabresto são essas cordinhas que tem que ir usar, e a afinação dela é feita na base da pressão. Da pressão? E aí quando mais tenso eu boto esse couro, mais alto e sonoro ela toca. E pra mim, pessoas, gente, que a gente precisa tensionar e bater forte pra funcionar, é gente Sonsa. Peraí que o Lobão é percussionista. Lobão, Adoro. e aí, Lobão, o que você achou dessa definição do Sonsa? Todo sentido, faz todo sentido. Porque, assim, por exemplo, quando a gente ia tocar na bateria da Mangueira, ainda tinha os tamborinistas da velha guarda, que usavam tamborim de couro, eles ficavam afinando assim, se estava muito esticado, eles pegavam a água da chuva, molhavam um pouquinho aqui assim. Eu mesmo, quando comecei a tocar bateria, minha bateria era de couro. E aí eu tinha que ligar o ar-condicionado, botar para ficar apertadinho, senão ele ficava tudo... E parece um barômetro, né, Roberto? Porque quando vai chover, o couro fica mais grave, fica mais frouxo, você tem que botar um isqueiro, de repente você tem que tensionar mais. dar uma pressão, porque ele varia muito, muito a tensão do couro, e isso é uma coisa que é uma ciência, né? Você tem que saber para poder afinar e deixar afinado, manter afinado um instrumento de couro é a maior ciência. E desde que mundo é mundo, Lobão, o homem bate o tambor, né? O tambor, ele serve para chamar, para roda, para todo mundo ritmar, pulsar no mesmo. É por isso que se bate o tambor, né? É para chamar para roda. É um chamado, né? Um chamado da tribo, né? Chamado da tribo. Boa. Muito bom. Depois desse chamado, eu preciso ir para o intervalo, porque já estão me chamando aqui com o tambor no meu ouvido. Elias, intervalo, daqui a pouco a gente volta. Valeu!